Sente na sua cadeira, aperte os cintos. Vamos juntos nessa viagem pela palavra de Deus. Irmãos, você não tem noção do tanto que pastor Silvio sabe. Meu coração está aqui quase decolando. É muita responsabilidade, irmãos. Quem tem um carro novo aí? Quem tem um carro novo 2019, 2020? Levanta a mão. Quem tem um carro novo assim? Tem alguém que tem um carro 2019 aí, 2018? Se eu te fizer uma pergunta, você tem coragem de entregar a chave do seu carro novo ou a chave da sua casa? Você tem coragem de entregar na mão de qualquer pessoa? Sim ou não? Não. Isso que está na minha mão aqui é uma chave entregada pelo nosso pastor, porque é muita responsabilidade. Porque nós estamos aqui não para falar da gente. A gente veio aqui, pastor Gins, para falar de alguém que é muito melhor do que a gente, Fátima. Daquele que é muito melhor e muito maior do que eu. Olha que eu não sou muito grande, eu até tenho que ficar de lado aqui, porque senão eu não apareço, porque o notebook vai me atrapalhar. E hoje de manhã eu estava vendo os pastores tudo aqui na frente, falei, meu Deus, olha o tamanho desses homens, eu sou pequeno perto deles. Mas, ainda que eu seja o menor, o Deus que eu sirvo é o maior. E eu sei que se Deus falou comigo, Ele vai falar com você. Se alguém puder ajudar a Help aqui, abaixar um pouco esse teclado, para ela poder sentar, não precisa. Convidei a Help para ministrar comigo hoje. Eu disse para ela, Help, você hoje vai ministrar junto comigo. Enquanto a palavra for sendo ministrada, não deixa a sua mente ficar dispersa. Deixa as suas preocupações, os seus problemas lá fora. Coloca a mão na sua cabeça assim e diz, mente, eu te digo, nesta noite, seja blindada pelo Espírito Santo. Quando eu recebi a incumbência de trazer uma palavra, algo falou no meu coração, de uma palavra que Deus revelou para minha esposa. Deus entregou algo para ela e ela me disse, olha, tem um homem na Bíblia que todo mundo acha que ele não precisava de nada, porque ele já tinha tudo, mas ele era um homem doente. Ele precisava de cura. Ele precisava de algo. E eu podia nessa noite pular direto para a cura. Mas eu quero tentar aqui e correr para ver se a gente chega lá na cura. Eu vou até pedir os irmãos lá, espera só um pouquinho, Timóteo, mas quando você soltar aqui para mim, eu quero dizer para a igreja, quando eu disser para você, 37, nós vamos falar em Gênesis. Quando eu falar 37, se eu falar 38, é tudo Gênesis, para você não ficar, pastor, você está anotando. Então, se eu falar outro versículo de um livro, de uma carta, de um evangelho, eu vou citar todo o endereço para você, para a gente poder ganhar tempo. Escutando a pastora Ana falar aqui, é muita responsabilidade, né? Eu disse, pastor Douglas, cada vez que alguém sobe aqui, leva um nível de justiça. Então, é responsabilidade. Então, pastor Douglas, é responsabilidade amanhã. E eu quero falar de alguém, mas eu quero falar de uma família. Uma família de um jovem. Cadê o Marcelo? Marcelo filho, ele está aí? Levanta aí, meu filho. Olha lá. Ele é bonito ou não, irmãos? É bonito. Ele é bonito e cheio da unção. Ele é bonito. Pode sentar, meu irmão. Obrigado. Eu quero falar de um jovem como esse. Um jovem, ele era o 11º filho de uma família muito grande. Esse jovem, o seu bisavô, ele era um homem de muita fé. E esse jovem, esse bisavô dele, um dia, ele saiu de um lugar que Deus falou, sai de um lugar. Só que ele, porque ele estava vivendo um tempo de fome, pastor Silvio, ele desceu para o Egito. E lá, parece que ele tinha um medo de morrer. Aí ele dizia, fala, se alguém perguntar, ele falava para sua esposa, fala que você é minha irmã.
E esse jovem, o avô dele, um dia também cometeu o mesmo erro. Ele disse para a esposa dele: se alguém perguntar, fala que você é minha irmã, porque eu tenho medo de morrer. O pai desse jovem, ele era gêmeo com seu irmão, e eles lutavam no ventre da sua mãe. E o pai desse jovem saiu segurando no seu calcanhar. E o pai desse jovem viveu uma vida, e ele também era alguém que ele tinha um probleminha com a verdade. O seu avô, o seu bisavô mentiu, o seu avô mentiu, o seu pai também mentiu. E o que é engraçado, que a sua bisavó era estéril, a sua avó era estéril e a sua mãe era estéril. Então agora você pode colocar aqui para mim, Timóteo, porque se eu te perguntar de quem que eu estou falando, você sabe? Você sabe de quem que eu estou falando? Eu quero falar sobre José. Eu até te perguntaria para você, é José no Egito ou é José do Egito? Porque no final nós vamos ver de onde ele era, ou se ele era do Egito, ou se ele era no Egito. Mas eu quero falar um pouco sobre esse homem, esse jovem. E o título dessa mensagem é: a túnica, o sonho, o governo e a cura. A cura, eu preciso. Eu acho que se você está aqui nesta noite é porque você também precisa. Cura é para quem tem o desejo, para quem tem fome e sede de Deus. Ele deseja ser curado todos os dias da sua vida. E nós vamos começar essa mensagem aqui falando sobre as túnicas. As túnicas. No capítulo 37, coloca para mim, por favor, no versículo 2. Gênesis 37, 2. Esta é a história da família de Jacó. É uma história bem legal, irmãos, não é? É complicada. Parece com a história de alguém que você conhece. É a história de uma família comum, queridos. Todos têm problema. Todos têm suas dificuldades. Jacó também tinha suas dificuldades. Mas começa aqui dizendo: quando José tinha 17 anos, ele pastoreava os rebanhos com os seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E contava aos seus pais o que, irmãos? A má fama deles. Então a primeira túnica, eu quero falar de túnica. A primeira túnica de José. Diga comigo: túnica de mangas longas. Essa túnica era uma túnica bonita, ela era cheia de cores. Ela cobria todo o seu corpo. Essa túnica, alguns estudiosos acreditam que ela era destinada ao seu filho primogênito, Rúben. Mas José, no versículo 3, coloca lá pra gente. Versículo 3. Israel gostava mais de José de qualquer outro. Então, José era o pastor de ovelhas e ele era bem próximo dos filhos das escravas. Ele andava tete a tete com eles. E aqui no versículo 3, diz que José amava muito mais Jacó amava muito mais José. E eu acredito que José era o bebezinho do papai. Meu filho ali tem 11 anos. E ele, irmãos, eu olho para ele, eu vejo ele bebezinho no meu colo. E eu imagino, Israel olhava para José e ele era o seu protegido. Ele era o queridinho do papai. Irmãos, o queridinho do papai, o protegido, ele pode tudo? Irmãos, olha que em alguns lugares ele pode tudo. Ele não poderia, mas tem alguns lugares que ele pode. E nesse caso aqui, o protegido do papai, ele podia tudo. Pastor Gines. Ele andava com seus irmãos, mas se alguém fizesse algo, eu vou contar para o meu pai. Você vai ver. Quando eu chegar lá em casa, eu vou contar para o meu pai. Então, a pastora falou a respeito de carteiro.
José era um mensageiro de más notícias. Talvez você nunca tenha olhado para José dessa forma. Eu demorei para tentar enxergar isso nele. Porque a gente fala de José e todo mundo fala os sonhos de José. Tadinho, sofreu tanto. Jogaram ele lá, oh, coitado de José. No versículo 32 diz, 37:2. Novamente, por favor. 37:2. Ele andava com os filhos da escrava. José levava má notícias para o seu pai. José, como se diz em alguns lugares, ele era um leve-trás. E por causa dessa preferência do seu pai para com eles, os seus irmãos já não tinham mais paz com ele. E é tão engraçado que no versículo 5, por favor. Todos eles estavam reunidos no lugar, Eduardo Filho, fazendo um G.A. E de repente, José se levanta e diz: eu tive um sonho. Olha lá, eu tive um sonho e quando contou aos seus irmãos, passaram o quê? Odiá-lo mais. Você lembra que primeiro seu pai fez uma túnica para ele, bonita. E eles ficaram um pouco ciumados. Mas quando ele contou os seus sonhos, eles odiaram ele muito mais. Odiar muito mais quer dizer que eles já odiavam, pastor. Eles não tinham paz com eles. Vestido na túnica, José teve sonhos. Seus sonhos foram como combustível para aumentar o ódio dos seus irmãos. E eles perguntavam: reinará sobre nós? Esse homem, esse jovem reinará sobre nós? Olha só esse rapaz, não bastava ele ter a minha túnica, talvez Rubem dizia, agora vai ser o meu senhor? E no 5 ao 10 ele conta o seu sonho, os seus sonhos. E eu fico imaginando eles, um falando com o outro, Gade ali, Naftali falando, rapaz, quem é esse Zezinho? Quem é esse Zezinho aí, rapaz? Olha o cara aí. Só porque o cara tá na túnicazinha aí arrumadinho, o cara tá achando que tá podendo. O cara tá achando que vai reinar sobre nós. No versículo 11, diz que os irmãos de José tinham muito mais do que ódio. Eles tinham ciúmes de José. E o seu pai, ele só considerava com ele tratava consigo mesmo, ele não falava nada. Talvez ele dizia, meu filho, é assim mesmo. Você já viu às vezes a criança está correndo e a pessoa fala, vai cair. Não, é assim mesmo. Cai e depois ele levanta, é assim mesmo. Pergunta para o seu irmão, o que os teus sonhos te fazem? Pergunta aí, o que os teus sonhos te fazem? Eu pude entender que, no caso de José, fizeram dele uma pessoa orgulhosa, e sem entendimento e sem revelação. No versículo 14, ele continua indo atrás dos seus irmãos, e ele ainda estava vestido na bendita túnica. José sai atrás dos seus irmãos, e agora eu te pergunto, ele foi para o campo, naquele calor, vestido na túnica, o que José queria fazer? Uma implicadinha mais um pouquinho dos meus irmãos, né? Rapaz, eu vou mostrar para esses caras quem manda aqui. Eu sou o José, tá pensando o quê? Nada de Zé, viu? Me respeita, meu nome é José. Vestido na túnica de mangas longas, uma túnica talvez apropriada, mas no lugar totalmente inapropriado. Versículo 19, eles dizem, lá vem o tal sonhador. Olha lá, o cara que diz que vai reinar sobre a gente. Esse camarada hoje nós vamos resolver nossas diferenças com eles. Por causa da túnica e dos sonhos, a inveja, o ódio, a discórdia, tudo isso fez com que os irmãos de José o lançassem em uma cova. Mas o pior de tudo isso, pastora Ana, que eles lançaram na cova, mas eles queriam mesmo era matar José. Vamos matar José. Quem sabe, a gente matando José, nós vamos nos alegrar.
E a Bíblia diz que eles arrancaram a sua túnica. E eles rasgaram aquela túnica. Versículo 19. Eles arrancaram a sua túnica, eles rasgaram. Pode descer, para por 21, por favor. 21. Tá, depois a gente vê essa referência aí. Mas o que eu quero para a gente correr aqui, entender que eles arrancaram a sua túnica, eles rasgaram a sua túnica e o jogaram dentro da cisterna. E falando de túnica, eu imagino a reunião, pastor. Depois, rasgaram a túnica. Simeão pegou um pedaço aqui, a manga. Será que cabe no meu braço? Será que o outro pegou um pedaço e colocou? Será que cabe aqui nas minhas pernas? E eu quero dizer, a túnica que o Senhor fez para você, ela não cabe em ninguém. Ela é sua. Deus fez uma túnica para você. E ela cabe em você. Ah, essa túnica não cabe em ninguém aqui, não, porque acho que ela não era tão boa assim, não. E no versículo do 31 ao 36, já que essa túnica não servia em ninguém, eles rasgaram. Os filhos de Jacó, os filhos do trapaceiro, o filho do mentiroso, pegaram aquela túnica, mataram um bode e banharam ela de sangue. A mentira, vocês viram? Do bisavô, do avô, do tataravô, não sei. Mas a mentira, ela seguiu uma linha. E além de tudo, eles venderam o seu irmão e ficaram com dinheiro. E depois de tudo isso ainda eles choraram. Chegaram para o seu pai, nosso irmão morreu. Olha que nós encontramos as túnicas de José e começaram a chorar. Seu pai chorava, eles também choravam. Ai, nosso irmão, ele morreu. Mas eles sabiam que aquilo ali não era verdade. Passa-se um tempo na vida de José. José foi vendido. A gente não sabe quanto tempo ele ficou na mão daqueles ismaelitas. E depois ele desce para o Egito. E no Egito ele é vendido para um mordomo. E é a segunda túnica que eu quero te falar. Túnica de mordomo. Esse jovem tirado da sua família, tirado de uma cisterna e levado para uma terra, para um lugar tão distante. Naquele momento, José, ele se veste com uma túnica de escravo. E aquele senhorzinho, o reizinho, o rei da casa, ele deixa de ser rei e ele passa a ser um escravo. José deixa de receber do papai, oh papai, e passa a receber ordens. Mas eu consigo ver em todas as coisas, a Bíblia diz, todas as coisas elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu consigo ver as coisas cooperando na vida de José, e ele, versículo 39, 2, Gênesis 39, 2, diz que o Senhor era com José. O Senhor era com José e o seu senhor, Potifar, ele viu a prosperidade na vida de José, Bozano. Ele disse, rapaz, tem alguma coisa diferente na vida desse menino aqui. Só foi eu colocar ele para cuidar dos meus animais, olha só o tanto que eles estão bonitos. E ele foi promovendo José ao seu cargo de mordomo. E tudo que ele fazia prosperava. Diga assim, tudo que ele fazia. Diga assim, tudo que ele fazia prosperava. 39, 4 e 5. Deus fez algo tremendo na vida desse jovem escravo, desse jovem hebreu. O Senhor dele presenciou tudo, a prosperidade na casa e no campo. A prosperidade não só na casa, mas no campo, nos negócios, em todos os lugares. Ele se tornou próspero. Agora,
Do versículo 6 ao versículo 19, eu estou falando isso, você vai anotar e vai ler na sua casa. José era um belo jovem, você viu o belo jovem? José era um belo jovem, e os sonhos fazem parte da vida de José, só que nessa época, os sonhos não eram de José, os sonhos eram da mulher de Potifar. O sonho dela era o quê? Ter José. Ela sonhava com aquele jovem, e ela dizia, ah rapaz, eu vou pegar esse camaradinha. Eu vou pegar. E José, ó, todas as vezes ele corria dela, porque a Bíblia diz, fugir da aparência do mal. E ele corria. E no versículo 11, 39 e 11, ela usa de uma estratégia para pegar José. José vendo aquela situação, ele corre. Vira para o seu irmão, diga para ele assim, corre. Corre. E ele correu, queridos. E quando ele corre, Marcelo, ele deixou para trás o seu emprego. Rapaz, eu tinha emprego bom, pastor. Eu ganhava vale transporte. Eu tinha ticket de refeição. Olha o empregão que eu tinha. José perdeu as suas benesses, pastor Silvio. E agora, mais uma vez, versículo 20. José é lançado novamente na prisão. E a gente às vezes é bem romântico. A gente acha que prisão daquela época era coisa bem bonita, né? Igual daqueles seriados, né, do Netflix. Não, irmãos, as prisões eram nos esgotos da cidade, nos calabouços ali, lugares fétidos, lugares cheios de bichos, ratos, baratas. E mais uma vez o senhorzinho, o filhinho do papai, o filhinho da mamãe, se vê enjaulado. Meu Deus, que luta. Diga assim, que luta, Senhor. 39, do 21 ao 23. A prosperidade de Deus, ela é algo constante na vida de José. José mesmo preso novamente, o Senhor o faz próspero. José começa a experimentar o que é o governo na sua vida. José governou a casa de Potifar, agora José governa a cadeia. O chefe da cadeia entrega toda a responsabilidade na mão de José. E tudo o que ele fazia, prosperava. Diga comigo, prosperava. Diga comigo, prosperava. Para você que está anotando, a terceira túnica de José. Túnica real. José estava preso. Ele deveria ter mais ou menos entre 27 e 28 anos de idade. E ele trabalhava na cadeia, e ele esperava, e ele aguardava, e ele esperava. Lembra daquilo que a pastora acabou de falar? De Zacarias? Esperou muito tempo pela sua bênção. José estava ali trabalhando, estava servindo. E no capítulo 40, no primeiro versículo, acontece algo, os sonhos mais uma vez na vida de José. Faraó, ele se enfurece com algo que os seus próprios discípulos fizeram. Aqueles homens que o serviam nas suas mãos. O copeiro e o padeiro. O vinho e o pão. A alegria e a comunhão. Eles fizeram algo muito grave que Faraó, pastor Douglas, mandou prender os dois. E José, ele ali contava com o favor. José foi designado para cuidar na carceragem da Polícia Federal. Ali eram os presos de alta patente. Ficaram lá e José servia a eles. José chega naqueles homens e vê que eles estavam perturbados. Eles estavam atemorizados. E José pergunta para eles, o que aconteceu com vocês? E eles contam os sonhos. E no versículo 40, capítulo 40, versículo 8, parte B, José diz, 48, não são de Deus as interpretações? Olha o que José diz, me conta aí que eu vou falar para vocês. Deus é comigo, Ele vai dar a interpretação. E eles contam a interpretação. Fala, desce pra gente por favor, o 9. Versículo 9.
Então o chefe do copeiro contou o seu sonho a José. Em meu sonho vi diante de mim uma videira. 10, por favor. Com 3 ramos ela brotou, floresceu e deu uvas que amadureceram em cachos. 11. A taça do faraó estava em minha mão. Eu peguei as uvas, espremi na taça do faraó e entreguei em sua mão. 12. Disse José: esta é a interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó vai exaltá-lo e restaurá-lo à sua posição. E você servirá a taça na mão dele, como costumava fazer quando era seu copeiro. 14. Quando tudo estiver indo bem com você, diga assim: indo bem com você. Quando tudo estiver prosperando na sua vida, quando tudo estiver dando certo na sua vida, ei, lembra-te de mim. Lembra de mim. Deus nos testa, queridos, não é na hora da dificuldade. Deus testa a gente é na hora da prosperidade. Que aquele homem, ele foi testado, mas sabe o que aconteceu? Se cumpriu aquilo que José disse. Ele foi restituído. Mas algo aconteceu na vida de José. Ele continuava preso ainda, Marcelo. Meu Deus. Talvez ele pensava: agora dessa vez eu saio daqui. E passou 2 anos. Diga comigo: 2 anos. 2 anos. 41, capítulo 41. 2 anos se passaram. José continuava no mesmo lugar, servindo como presidiário. E os sonhos novamente fazem parte da vida de José. 41, por favor. 41, 1. No final de 2 anos, o faraó teve um sonho e ele estava em pé junto ao rio Nilo. 2. Quando saíram do rio, 7 vacas belas e gordas que começaram a pastar entre os juncos. 3. Depois saíram do rio mais 7 vacas feias e magras que foram para junto das outras, à beira do rio Nilo. 4. Então as vacas feias e magras comeram as 7 vacas belas e gordas. Nisso o faraó acordou. Depois disso o faraó teve outro sonho, sobre 7 espigas, que estavam cheias e as outras bem mirradas. As mirradas comiam as cheias. Sabe, queridos, faraó ficou tão perturbado, que ele procurou todos os sábios, todos os doutores, todos os astrólogos, numerólogos, todos aqueles homens, e nenhum deles tinha a resposta para aquele problema. E o copeiro, lembra do copeiro? O copeiro disse, 41, 9, ele disse ao 12, ele disse: lembro hoje das minhas ofensas. Lembro hoje da palavra que eu dei para um jovem e eu não cumpri. Ele disse para Faraó: olha, um dia Faraó me colocou, eu e o padeiro, na cadeia. Nós tivemos um sonho, o mesmo sonho. Eu fui restituído e o padeiro, o senhor sabe, o Vapo, morreu. E ele disse: olha, Faraó, eu tenho algo para te dizer. Eu estava lá e um jovem hebreu, ele revelou os meus sonhos. É só um hebreu, é só um jovenzinho. Era até, acho que o nome dele era até Zé, um Zezinho. Mas será que um Zezinho desse vai conseguir decifrar os seus sonhos? Lembra de João 1, quando Filipe encontra Natanael? Ele disse: vamos lá, eu encontrei algo sobrenatural. Aí ele disse: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Talvez alguém dizia: pode vir alguma coisa boa de dentro da cadeia. Deus usa o pequeno para confundir o fraco e o tolo para confundir o sábio. Deus usa
o Zezinho. Faraó pergunta: quem é esse Zé? Quem é esse Zé? Chame o Zé para mim. Chame o Zé. E esse Zé, de banho tomado, barba feita, cabelo cortado e agora túnica alinhada. Para apresentar-se diante de Faraó tem que estar com a túnica alinhada. Cabelo cortado tem que estar nos trinques, como diz os outros. Faraó diz para ele no versículo 15: eu vi o que você pode dizer, o que você pode fazer. Eu vi a sua fama, Zezinho. E no 16 ele disse: não está em mim, mas no Senhor a revelação. A revelação está no Senhor. No 41, 25. Depois de tudo, todo o sonho que ele ouve de Faraó, José disse para ele: Deus se manifestou a Faraó e me revelou tudo o que há de acontecer para um tempo duplicado de um sonho só. Um sonho só. No versículo 33, pode colocar lá, versículo 33. Olha só o que José diz. Eu vou simplificar aqui para você. Ele disse: olha, Faraó, vai acontecer um tempo de bonança, 7 anos de bonança, mas virá depois 7 anos de escassez. Então você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Coloque pessoas sábias, coloque pessoas para plantar, pessoas para colher, traga riquezas. E tudo aquilo que José falava, eu creio que Faraó ficava olhando para ele dizendo: meu, de onde vem isso? Ele dizia: agora, Faraó, levante um homem sábio, levante alguém sábio, levante alguém que saiba ir à frente. E no versículo 37 a Bíblia diz que o conselho foi agradável ao coração de Faraó. E Faraó disse: onde nós encontraríamos um homem com tanta sabedoria assim? Onde vamos encontrar alguém cheio do Espírito, da revelação de Deus? Ei, nesses dias onde vamos encontrar homens e mulheres cheios do Espírito e da revelação de Deus? Diga: Senhor, eu estou aqui. Diga: Senhor, eu estou aqui. Na sexta-feira o pastor disse algo tremendo. Ele disse: olha, nesses dias Deus vai trazer para pessoas aqui palavras que ainda nunca foram reveladas. Eu quero te dizer, Deus está trazendo para você palavras que não foram reveladas a ninguém. Aplauda o Senhor nessa noite, o melhor que você puder. Diga glória a Deus. O governo. Falamos de túnicas, de sonhos. Vamos falar um pouco de governo. Versículo 40, Gênesis 41, do 41 ao 49. Agora José, com 30 anos, ele assume o cargo de governador do Egito. Olha só, quem diria, hein, pastor? O Zé. Rapaz, você sabe quem é o governador do Egito agora? O Zé. Rapaz, o Zé é um cara de sorte, hein? O Zé é um cara de sorte. Rapaz, o cara não fez quase nada, eu quase nem vi o Zé na igreja. Eu não vi o Zé em culto nenhum. Olha onde que o Zé está. O Zé agora é o governador do Egito. Sabe? Só existia um homem, Daniel, acima dele, só Faraó. Agora você imagina todo aquele povo egípcio, do conselho ali de Faraó, se prostrando ante a José. Eles se dobravam diante de um hebreu. José foi vestido de uma túnica real, anel no seu dedo. Deixou de ser escravo. Ele saiu da cadeia para o palácio. Olha só, irmãos, de onde Deus tirou José. José saiu da cadeia, Deus levou ele para o palácio. Olha o que Deus fez na vida desse homem. Ele tornou-se um homem forte de administração.
Tudo que era dinheiro, tudo que era finanças, comprando, vendendo, tudo era com José. Toda a riqueza, ó, o Egito prosperava de uma forma com esse homem. Faraó chamou ele de Zafanete-Paneia, o salvador do mundo. José foi colocado naquele lugar como o salvador daquele mundo. José era o salvador do Egito. Constituiu uma família, teve filhos em um tempo de prosperidade. Diga assim, em tempo de prosperidade. Diga assim, em tempo de prosperidade, eu tenho filhos. Ele teve filhos em um tempo de prosperidade. O que eu acho engraçado era que Faraó tinha o cetro de autoridade na sua mão. O cetro, ele mandava, mas a prosperidade estava em José. Um mandava, mas o outro tinha unção. Eu entendo aqui que Deus levanta cada um de nós para algo específico. Um com autoridade, um chamado para profetizar, outro chamado para evangelizar, outro chamado para o ensino, outro chamado para a palavra. Mas todos chamados pelo Senhor. Hoje, quando a pastora Juliana estava ministrando aqui, Deus falou algo no meu coração. Ele disse: filho, José sentava na mesa de Faraó. Nós não falamos ontem, sentado na mesa. José sentava na mesa do Faraó, mas ele era um homem livre. Mas no seu coração existiam cadeias e amarras. Coisas que, pastor, eu não consigo ver. Eu também não conseguia, não, mas Deus vai te mostrar, vai me mostrar. E é o último tópico dessa palavra. Agora eu quero começar a ministrar para você. Diga assim: Senhor, coloque a mão no seu coração, diga: Senhor, feche seus olhos. Diga assim: Senhor, pode ser melhor, Senhor, nesta noite, eu decido ser curado. Você quer ser curado? Você quer ser curado? Queridos, o Império Romano, eles eram extremamente brutais nos seus castigos. Eles crucificavam pessoas de cabeça para baixo, eles queimavam as pessoas. E um dos castigos mais brutais que eles usavam, sabe qual era? Eles pegavam um defunto e amarravam nas costas de uma pessoa que cometeu um crime. E aquela pessoa, pastor, ele era obrigado a andar com um defunto nas suas costas. Imagina um defunto depois de 2 dias. Consegue imaginar? Não, pastor, não fale isso não, porque eu quero jantar, eu quero comer depois. Também quero. Mas ele tinha que andar com aquele defunto nas suas costas. Alguém vivo, carregando algo morto no seu coração. E o dia que a pastora falou isso comigo, ela falou: olha, José, ele era um homem que existia algo no seu coração que precisava ser curado. José precisava de cura. Diga assim: eu também preciso. Gênesis 41, 51 diz que no tempo de prosperidade nasce o primeiro filho de José. O seu nome era Manassés. Dizendo: Deus me fez esquecer de todo o sofrimento e de toda a casa de meu pai. Eu imagino José, queridos, quando ele olhava para o seu filho, ele falava: olha só, Deus me faz esquecer de todo o meu sofrimento que eu tive nesse lugar. Mas Deus também me faz esquecer do meu pai, da casa dele. Eu não quero mais saber de pai, eu não quero saber de irmão. Eles não queriam nada comigo. Sabe o que os meus irmãos fizeram? Eles me lançaram numa cova. Eu não quero mais saber. Eu não quero mais saber de irmão, não quero saber de família, eu não quero saber de ninguém. Talvez você está aqui nessa noite e disse hoje: minha família morreu para mim. Alguém que era muito próximo seu, você disse: não, essa pessoa morreu, eu não quero nem papo mais. Eu não quero conversa. Talvez José disse ali: olha, eu fico imaginando a mulher de José, falando, mulher quase não fala, né? Fala um pouquinho só, né? As mulheres não falam muito, os homens falam mais. Eu imagino a mulher de José falando: Zé,
vai atrás do seu pai. Zé, liga para os seus irmãos. Zé, manda o WhatsApp para os seus parentes. Ele dizia, não, eu não quero. Eu não posso falar com quem está morto, porque aqui, eles estão mortos, eu matei, eu não quero mais eles. No versículo 52, nasce o segundo filho de José. E ele disse, Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Aqui eu tenho prosperidade. Agora me respeita porque eu sou José. Ninguém manda mais aqui não, porque aqui eu sou, esse cara sou eu. Eu comando. E a Bíblia diz que 5 anos se passaram. No meio de toda bonança, de toda prosperidade. Lucas, no momento de o melhor salário. 7 anos se passaram. 7 anos se passaram. E mais 2 anos de fome. E José continuava com a sua família morta dentro dele. Que peleja. Eu fico imaginando José em toda aquela prosperidade, comendo de tudo do bom e do melhor, pastor. E a sua família passando por dificuldade. A sua família, ela passando por lutas. A sua família passando por tudo aquilo que o homem de Deus não deveria deixar os seus passar. Mas porém, diga comigo, porém. Diga comigo, porém. O porém é que a cura, ele é um processo. E a cura vem com confronto. Para você ser curado, para você ser curada, você vai ser confrontado. E José, ele foi confrontado. Deixa eu colocar aqui. Capítulo 42. José já era um negociante. Ele negociava, ele comprava, ele vendia, ele era o cara do dinheiro. Traz um guardanapo para mim. A fome, queridos, ela era em todo aquele lugar. E os irmãos de José, eles decidem descer por Egito. No versículo 40, do 6 ao 7, 42, do 6 ao 7, há um encontro entre José e os seus irmãos. Encontro entre José e os seus irmãos. 6. José era governador do Egito e era ele que vendia trigo a todo o povo da terra. Por isso, quando os seus irmãos, os irmãos de José chegaram, curvaram-se ante dele. Pergunta para o seu irmão, lembra de Gênesis 37? Pergunta para ele, lembra de Gênesis 37? Pela primeira vez, pastores, pela primeira vez, irmãos, os seus irmãos se prostram diante dele. Só que José, queridos, ele não se comove com aquilo. Ele não se comove. José não manifestou em seu coração o desejo de se reconciliar com a sua família. José, pelo contrário, no versículo 7, por favor. José reconheceu seus irmãos, logo viu, mas agiu como se não os... Ele lhe falou asperamente. De onde vocês vêm? Vocês são espiões deste lugar? Não. Nós somos da terra de Canaã. Nós viemos aqui para comprar comida. Versículo 8 e 9, José lembra dos sonhos.
da maneira que foi tratado com desprezo, com rivalidade pelos seus irmãos. Gênesis 37. José trata seus irmãos usando de força. Ele disse: quantos vocês eram? Vocês são quantos? Eles disseram: não, nós éramos 12. Um morreu. Um está morto. José pensou: eu também matei vocês. Da mesma forma que José tinha todos eles mortos em seu coração, ele também estava morto nos seus corações. Eles disseram: olha, nós temos um irmão, mas ele ficou lá na nossa casa, ele agora é o filhinho do papai. E tinha um que era o filhinho do papai, mas ele morreu, então esse agora é o filhinho do papai. José, ele teve um domínio sobre a sua alma quando ele escutou falar disso. Porque os seus irmãos diziam: isso aqui que está acontecendo, nós estamos sendo tratados dessa forma. Do versículo 18 ao 24, eles diziam: nós estamos sendo tratados dessa forma, porque um dia o nosso irmão, jogado numa cisterna, ele gritava: Simeão, me ajuda. Rubem, me tira daqui. Judá, eu estou com fome. Levi, traz a harpa e toca uma música para mim, porque eu estou com medo desse lugar. Eu estou preso aqui. E a Bíblia diz que ele chorou pela primeira vez. José chora pela primeira vez. José se retira e ele chora, o choro de revolta, de angústia, de quem um dia foi maltratado, de quem foi pisado. José acusa os seus irmãos de coisas ruins, ele trata eles com dureza e disse: agora vocês vão embora daqui, e só voltam aqui o dia que vocês trouxerem o seu irmão mais novo. E para provar que eu tenho palavra, um de vocês vai ficar preso aqui comigo. Simeão. Quem sabe foi Simeão que disse: vamos matar esse rapazinho? Desculpa, meu irmão, eu estou muito gripado esses dias. Falei que eu estou tomando antibiótico, mas Deus é conosco. No capítulo 43, nós já estamos quase encerrando. Capítulo 43, a Bíblia diz que a fome era muito grande. Diga fome de pão. Era uma fome muito grave em toda a terra. Para que eles comprassem alimentos, eles tiveram que atender a voz, o comando de José. E eles falaram para o seu pai: olha, pai, se nós não levarmos o seu filhinho, ninguém aqui vai comer mais. Israel disse: então vai, pode ir. E no capítulo 43, pela segunda vez, eles se prostram diante do seu irmão. No capítulo 43, você vai lembrar de Gênesis 37, você lembra do sonho dele? 2 vezes eles se prostravam, então pela segunda vez, eles se prostraram diante de José. E essa cura, ela vem não só com choro, mas ela vem com comoção. A cura, ela mexe em você por dentro, ela mexe comigo por dentro. Agora a Bíblia diz que comovido intimamente, José chora pela segunda vez. O choro daquele que se sentia desprezado e abandonado. Talvez José dizia naquele momento, quando ele viu seu irmão Benjamim, pastor Douglas, ele dizia: eu podia ter aproveitado tanto tempo com meu irmão. Eu podia ter jogado bola com ele. Eu podia ter ido para o shopping, mas o meu irmão, mas isso me foi tirado. Isso me foi roubado. No capítulo 44, o teste final sobre José. José leva aqueles homens, ele os alimenta. E José dá uma ordem para o seu mordomo: olha, pega as sacas, enche elas com bastante cereal, mas na saca em que Benjamim estiver, coloque a minha taça, taça real. Coloque ela lá. E quando eles saírem daqui,
Quando eles saírem aqui do Goiânia 2, quando eles estiverem bem ali no São Judas Tadeu, você vai atrás deles. Chama eles aqui, e aí nós vamos acertar nossas contas. E o servo de José, ele faz isso. Ele vai atrás daqueles homens, e no versículo 12, 44, 12, por favor. 44, 12. O administrador começou então a busca desde a bagagem do mais velho até o mais novo. A taça foi encontrada na bagagem de Benjamim. Meu Deus, e agora? Vão matar outro menino. Um menino morreu, agora vão matar o outro menino. Ou será que todos nós vamos morrer? E eles gritam de desespero, medo da morte. O medo de Abraão, o medo de Isaac, o medo de Jacó, agora o medo dos filhos de Jacó. Eles temem pelas suas vidas. E eles rasgam as suas vestes. Lembra de 37, capítulo 37, que eles rasgaram as vestes de José? Dessa vez, pastora Juliana, eles rasgaram as suas vestes. E eles disseram: deu ruim para nós. Deu ruim para nós. Quem temeu, eles não temeram pela sua vida, mas José temeu, agora era a vez deles. Capítulo 44, versículo 14, diz que pela terceira vez, os irmãos de José se prostram perante ele. Não era duas, Deus colocou três. Você tem uma promessa na sua vida? Quem tem promessa? Só uma? Quem tem só uma? Eu creio que você tem mais. Deus coloca muito mais sobre você. José ameaça no versículo 15. José ameaça seus irmãos. Aquele que um dia foi maltratado e ameaçado, hoje faz a mesma coisa com seu irmão. Quem é maltratado, muitas vezes só sabe tratar com maus tratos. A pastora Juliana falou de alguém do pai, que apanhou do seu pai, e ele decidiu não bater nos filhos. Eu, quando era criança, da idade do meu filho, meu pai, ele recebeu uma educação muito bruta. E meu pai, quando a gente chegava em casa, se o carro dele estivesse na porta, eu já entrava em casa chorando, porque eu sabia que eu ia apanhar. E ele não tinha domínio sobre si. Meu pai, ele era neto de escravos, irmão. A mãe dele era filha de escravo, então quando ela pegava eles para bater, ela batia até quebrar. Minha avó batia tanto nos meus tios, que um dos meus tios aqui em Goiânia, ele tomou veneno e se matou, porque ele tinha medo da mãe dele. E a ofensa lá, pode começar em mim, mas ela pode acabar em mim. Eu decidi não bater nos meus filhos. Aquilo que meu pai fazia comigo, eu não faço com meus filhos. E a ofensa que você recebeu um dia, você pode acabar em você. Você não precisa passar ela para frente. 44 do 16 ao 34. Judá. Ele defende os seus irmãos. Judá se levanta como defensor dos seus irmãos. Você lembra do leão da tribo de Judá? Você lembra daquele que um dia pisou nessa terra para nos defender? Ele veio aqui um dia para te dar vida, porque você só tinha morte, mas ele te deu vida. Tendo ouvido essas palavras, todas essas palavras, o homem poderoso do Egito, ele desfalece. Fica de pé, por favor. Os nossos irmãos que estavam ministrando aqui o louvor, pode subir, por favor. Billy, ajuda os nossos irmãos aqui. Diga comigo, a cura é um processo. Pode ser melhor, a cura é um processo. Com choro e libertação. No capítulo 45, versículo 1. Quando José ouviu aquelas palavras,
José não deu conta de si mais. José se comoveu de uma forma tão grande que ele não aguentou mais. E a Bíblia diz que José pediu para que todos os seus empregados, todos os seus funcionários, eles saíssem do local e ficassem só com seus irmãos. Chacalabassura benecai. E frente a frente, pastor Gines, frente a frente com seus irmãos, frente a frente com seus irmãos, José dá o grito: ei, olha para mim. E José chora. José chora. José não chora só, ele grita. José dá um urro tão grande que a casa de Faraó escutou. Pela terceira vez José chorou. Agora o choro de libertação. Eu libero. Eu liberto. Eu libero. Eu liberto, eu libero, eu liberto, eu libero. José pula no pescoço dos seus irmãos e ele abraça os seus irmãos. Ele busca eles um por um e abraça um por um. José chora com eles e ele diz: ei, olha para mim. Ei, olha para mim. Eu sou José, o seu irmão. Eu sou José, o seu irmão. Deixa eu te falar uma coisa. José reviveu em seu coração o desejo de ter família. José nasceu, floresceu em seu coração o desejo de ser família. Sabe o que ele disse? Ei, meus irmãos, vive ainda o meu pai. Ei, irmãos, eu matei meu pai um dia, mas eu quero perguntar para você hoje: vive o meu pai? Vive o meu pai? Meu pai está vivo. Liberto para libertar. Curado para curar. O choro de quem foi curado. Lembra, pastor Silvio? Aquele que constrói as pontes. José derrubava as pontes, mas hoje ele reconstrói as pontes. Vivemos num tempo onde as pessoas colocam cercas e poucas pontes. As pontes nos unem, né, pastor? Elas nos colocam próximos. Querido, a Bíblia diz que o choro pode durar até uma noite, mas que a alegria ela vem ao amanhecer. E 22 anos José viveu a noite. A noite de José demorou 22 anos. Ele 17, depois de muitos anos. Ele 22 anos. Para que José alcançasse a cura sobre a sua vida. Para que houvesse uma reconciliação. Para que houvesse uma restauração nos relacionamentos. Ei, olha aqui para mim. O Senhor quer te usar para restaurar relacionamentos. Relacionamentos que estavam despedaçados. Casais separados. Filhos que abandonaram seus pais. Pais que abandonaram seus filhos. Capítulo 45. Versículo 48 diz: disse José: foi Deus que me trouxe para cá. Foi tudo o propósito de Deus. Não foram vocês que me prenderam. Não é a sua vontade que prevalece. O que prevalece é a palavra dele. É a vontade dele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. O choro de perdão. O choro de perdão. Deixa eu te perguntar. Quando nós oramos a oração do Pai Nosso, ela diz: perdoa como nós perdoamos. Eu quero te perguntar: você perdoa? Você quer ser perdoado, mas você sabe perdoar? Porque todos nós queremos dizer: Senhor, me perdoa, mas e você? Perdoa? Aqueles que te ofenderam? Sabe, capítulo 49, 22, José recebe uma bênção do seu pai.
Aquele que é curado, ele é abençoado. Capítulo 50, versículo 24, diz que José disse para os seus irmãos: um dia vocês vão sair daqui do Egito e vocês vão levar os meus ossos. Porque eu era José no Egito, porque eu não sou do Egito. Vocês vão levar os meus ossos. Em Hebreus, no capítulo 11, versículo 22, José está na galeria dos heróis da fé. José está na galeria dos heróis da fé. E para a gente encerrar, Tiago 5,16, por favor. Tiago 5,16, por favor. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e ore uns pelos outros para que sejam curados. Feche os seus olhos. A cura, o perdão traz cura. Eu creio que você não quer andar mais com o defunto preso nas suas costas. José andou durante 22 anos com aquelas pessoas mortas do seu coração. Eu quero te dizer, ei, quem está morto no seu coração? É o seu vizinho? É o seu pai? Quem você matou? Não, pastor, você tem que entender que essa pessoa, ela me batia. Pastor, você tem que entender que um dia eu fui abusado e eu não consigo perdoar. Eu quero te dizer, se você não perdoar, você não vai ser curado. Se você não perdoar, você não vai ser curada. Talvez você diga, pastor, olha, eu não preciso perdoar ninguém, porque perdão é comigo mesmo. Mas tem algo em você, porque você não conseguiu prosperar, você não conseguiu comprar um carro um dia. Aí hoje você diz, se eu tivesse feito aquele negócio certo, como eu sou burro. E você não se perdoa por causa disso. Talvez um dia sua namorada, ou sua namorada, ela fez um aborto. E você foi agente para que isso acontecesse. E hoje quando você vê criança, você não consegue se perdoar. Porque você foi um agente para que isso acontecesse. Talvez um dia você estava com um amigo seu, você chamou ele para sair, e esse amigo seu foi assassinado, e você até hoje não consegue se perdoar por causa disso. Eu quero te dizer, o perdão de Deus te alcança hoje. E se você for perdoado, e se você perdoar, você vai ser curado. E enquanto nós estivermos ministrando essa canção, quero pedir que tirasse essas 4 fileiras de cadeira aí, por favor, da frente. As 4 primeiras fileiras de cadeira, por favor. Você está sendo ministrado. Feche os seus olhos. Ei, sinto fluir. Ei, sinto fluir. Sinto fluir. Sinto fluir. Sinto fluir. Em outro lugar. Olha só, José procurando em outros lugares. José procurando em outras pessoas. Em tantas coisas eu procurei. Olha só, José procurando em outros lugares. E você está igualzinho, José. Eu não quero reconciliação. Eu não quero cura. Eu não vou perdoar, pastor. Me desculpa, me perdão, mas eu não quero. Mas descobri. Olha o rio de Deus aqui. Olha o rio de Deus passando neste lugar. E transbordei. Olha o rio do Senhor inundando a sua vida. Do teu amor. Sinta. Sinto fluir. Sinta fluir. Shekalabassore marabashere menecai. Sinto fluir, Senhor. Sinto fluir. Xarabassore menecai. Teu rio.
Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Quem quer ser usado por Deus um dia? Irmãos, eu estou passando pelo meu segundo Aviva. Eu tenho 2 anos e meio que eu estou nessa igreja. E olha para aquele homem, ele confiou em mim. Ele confiou em mim, porque o Senhor confia em mim. E porque eu creio que Deus, Ele tem algo diferente para a minha vida, mas Ele tem para a sua vida. Sabe, queridos, eu tive algumas experiências espirituais e ministeriais que me deixaram muito abalado e muito abatido. Mas eu resolvi. Sabe, eu pastoreava uma igreja no interior. E assim como as pessoas diziam para José, Tiago, elas diziam, quem é esse José? As pessoas falavam, quem é esse cara? Isso aí é um menino, é um moleque, isso aí ó. Se esse cara passar, não deixa ele colocar a mão na sua cabeça, não. E alguém foi na minha casa e disse, pastor, se eu não tirar o senhor daqui, essas pessoas vão te matar. Eu precisei, queridos, ser curado para curar. Eu fui curado, eu fui liberto, eu fui transformado. E eu creio que você quer ser curado. Então eu quero convidar você, vem nadar no rio de Deus aqui. Vem ser curado, vem ser curada. Pastor, eu fui abandonado pelo meu pai. Eu fui abandonada pela minha mãe. Então vem aqui na frente. Pastor, eu apanhava demais dos meus pais, você não sabe. Ei, perdoa eles. Ei, perdoa eles. Xarabalabassoreberecandalabaxarabás. Xereberecando, cadê os intercessores? Intercessores. Xarabalabalabalabassuremenecai. Xemiricantalabalabassuremenecai. Quem quer ser curado? Você que quer ser curado, ei, não espera não. Chega lá, bala. Eu quero ser curado. Vira para o seu irmão, pega na mão dele e traz ele. Fala, irmãos, vamos ser curados juntos. Ei, você, homem, você que ofendeu a sua esposa hoje, marido, você gritou, você brigou com ela, ofensa, perdão de Deus sobre a sua vida. Sai do seu lugar, vem aqui para frente.